Olá, amigos do YouTube. Amigos, aqui nesse vídeo aqui eu queria falar a respeito do fechamento estrela do transformador do poste que fica na rua. E tem o fechamento triângulo também, certo? Bom, aqui já deu para perceber qual que é o triângulo e a estrela aqui, né? Fechamento estrela é esse que parece com uma estrela aqui, ó. E o triângulo é esse que parece com um triângulo aí, certo? Então, eu quero explicar também nesse vídeo por que tem região que fase neutro na tomada é 220 e tem região que fase que é 220. Aí eu quero explicar nesse vídeo, certo? Eu quero explicar nesse vídeo por que tem região que fase é 220 e fase neutra é 220. E tem pessoas que ficam na dúvida, será que se eu, aqui na minha região, que nem na minha região que eu moro aqui é o estado de São Paulo. Se eu pegar um micro-ondas meu aqui, certo? Ele é 220, eu ligar numa tomada 220, ele tá chegando fase. Entendeu? Ele vai funcionar normal. Agora, se eu pegar ele e levar lá em Santa Catarina e colocar na tomada de lá, que fase neutra é 220 lá, não é fase. Vai queimar o aparelho? Não vai queimar, porque o aparelho entende que está chegando 220. Ele não entende que é fase ou fase neutra, entendeu? O importante para o aparelho é ter uma DDP, diferença de potencial. Para ter uma tensão, tem que ter uma diferença potencial no neutro 0 volt e no fase 127 a 220. Se for lá no caso, lá né, do estado de Santa Catarina, aqui no estado de São Paulo, fase também tem uma diferença de potencial entre fase e fase. Só que um fase é 127 e o outro é 127, que dá 220, certo? Dá 220. Então, fase dá 220. Então eu vou explicar para vocês aí, aqui no circuito estrela, como é que isso funciona no fechamento estrela. O fechamento triângulo, eu vou dar uma explicação rápida aqui, mas não é ele o foco aqui da explicação. O foco da explicação aqui é o fechamento estrela, certo? Aqui, ó. Aqui sai, deixa eu mudar a cor aqui, preto. Aqui sai fase, certo? Sai fase não, chega a fase aqui, chega outra fase, chega outra fase aqui. Aqui é 13,8 kV que chega aqui. 13.800 volts que chega aqui, que chega da subestação baixadora, certo? 13,8 kV chega aqui, que é 13.800 volts, certo? Aqui é a tensão média que chega aqui. Aí, esse fechamento triângulo induz uma tensão aqui no fechamento estrela, que é o que responsável que manda energia para nossa casa. Entendeu? Então é isso aí. Aí eu vou explicar para vocês aqui agora. Ó, que nem na minha região aqui, fase é 220. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque essa bobina do transformador aqui
do estado de São Paulo, dos transformadores aqui do estado de São Paulo, cada bobina dessa é 127 volts, certo? Cada bobina dessa aqui, ó, é 127 volts. Essa bobina e essa bobina. É 127 volts, certo? E por que dá 220? Porque 127 volts, deixa eu explicar de novo aqui, ó. Porque aqui no meio é neutro. Aqui é neutro, aqui é 0 volt, certo? Então, aqui é uma tensão de fase. Então, aqui é 127 volts, certo? E como transformar isso em 220? Essas duas, ó, aí o 0 volt fica de fora. Essas duas, somando elas, 127 com mais 127 dá 220. Aí vocês vão fazer a conta na calculadora, 127 não dá 220, dá 254. Mas não é 254, é 220. Entendeu? Eu vou explicar para vocês, 220 por quê? Era 254 se não existisse essa bobina aqui. Aí aqui ia dar 254, mas como ela existe, então ela faz com que essas duas bobinas aqui inserem uma com a outra, seja 220 volts. Sério? Certo? Eu vou fazer a conta aqui porque 220 é 127 vezes raiz quadrada de 3 dá 220, entendeu? Por que raiz quadrada de 3? Porque tem 3, tá falando, ó, porque tem 3 bobinas, entendeu? Não tem duas. Fosse duas era 254, mas como é 3 é 220 volts. Aí eu vou fazer a conta na calculadora para vocês verem que é 220 volts. 127 vezes raiz quadrada de 3 dá 220 volts. Essa raiz quadrada de 3 eu vou transformar numa constante, que é 1,73. Certo? Deixa eu achar a calculadora aqui. Ó, amigos, ó, 127 vezes 1,73, que é uma... Ou 76, não. 73, olha lá, ó, embaixo, deu 219, arredondando, 220. Entendeu? É 220 volts. 220 volts é tensão de linha. 127 volts é tensão de fase. Eu vou explicar por quê. Tensão de linha é quando soma essas duas em série aqui. Aí dá 220 volts. Certo? Tensão de fase é quando é fase e neutro. Fase e o neutro que é aqui no meio. O neutro nasce no poste, viu? O neutro não vem lá do subestação, nem da linha de transmissão. Chega no fechamento triângulo, ele nasce no poste. E para ele nascer no poste,
tem que referenciar o neutro aqui, que tem um haste que desce pelo poste, vai lá no chão. Tem que referenciar aqui para que se mantenha em 0 volt, entendeu? Que 0 volt neutro, com mais aqui que é 127, então 127 mais 0, 127, certo? Entendeu? 127, 0 aqui, que é o neutro. 127 mais 0 volt, 127. Agora, aqui, ó, dá 220, porque aí eu não tô colocando o neutro no circuito. Aqui, ó. Dá 220 volts. Aqui, ó. Certo? Que é tensão de linha. 220 volts tensão de linha, que está somando duas fases. Agora, quando soma só uma fase com o neutro, é tensão de fase. Tensão de fase. Certo? Aí é tensão de fase. Agora aqui é tensão de linha, certo? Que aí o neutro aqui tá somando os dois em série aqui, ó. Então 127 mais 127 dá 220. Vezes a raiz quadrada de 3, que nem eu expliquei para vocês na calculadora. Entendeu? Bom, eu falei da minha religião, né? Fase neutro 127 e fase 220. Fase neutro é tensão de fase, 127 volts, aqui na minha região do estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, onde eu moro. E em Santa Catarina, e fase é 220, que é tensão de linha. Entendeu? É 220 volts, dá, tensão de linha. E fase neutro 127. Agora eu vou explicar lá em Santa Catarina, né? Santa Catarina, lá a fase neutra é 220. O que muda da bobina do transformador aqui do estado de São Paulo com o transformador do estado de Santa Catarina? Esse transformador aqui do estado de São Paulo, cada bobina dele vale 127 volts. Agora de Santa Catarina, cada bobina lá do transformador do fechamento estrela vale 220 volts. Entendeu? Vale 220 volts. Então, fase aqui vai dar 380. Então, lá, a tensão de fase neutro, dá 220. E a tensão de linha, que é fase, dá 380 lá. Aqui na minha região, fase e neutro, que é tensão de fase, dá 127. A tensão de linha aqui na minha região, fase, dá 220. Entendeu a diferença? O que muda é o valor das bobinas. Aqui nos transformadores aqui do poste do estado de São Paulo aqui, cada bobina vale 127. Lá as bobinas do fechamento estrela lá, cada bobina lá de Santa Catarina lá, do transformador de Santa Catarina, cada bobina vale 220.
entendeu? E as duas em série dá 380. Agora eu vou explicar para vocês aqui, ó. Aqui, fase e neutro, 0 volt, certo? E 220. Aqui eu estou falando do estado de Santa Catarina. Então, 220 mais 0, 220. Entendeu? 220 volts. Desde que aqui seja neutro. Entendeu? 220 volts. E fase, que tá as duas em série aqui, ó, que é a tensão de linha, fase é tensão de linha, né, que eu expliquei para vocês, fase neutro é tensão de fase, dá 380. Aí vocês devem também estar perguntando, por que 220 mais 220 dá 380? Não era para ser 440? Não. Era para ser 440 se não existisse essa bobina aqui, no fechamento estrela. Mas como ela existe, então tem que multiplicar pela raiz quadrada de 3, entendeu? 220 vezes raiz quadrada de 3, que é 1,73, que nem eu fiz lá na calculadora, dá 380. Eu vou fazer na calculadora de novo para vocês verem. Aqui, ó, 220 vezes 1,73, olha lá, 380 volts, entendeu? Porque lá no fechamento estrela tem 3 bobinas, não tem 2. Então, por isso que tem que ser raiz quadrada de 3, que já está falando 3 também. Entendeu? Dá 380. Agora, se fosse 2 bobinas, aí sim, 220, mas ia dar 440. Mas dá 380 porque tem 3 bobinas lá. Certo? Aí mais para frente eu vou explicar melhor sobre isso, entendeu? Que senão o vídeo vai ficar muito grande se eu for explicar tudo. Mas já deu para vocês ter uma base, né? E entender mais ou menos funciona, por que tem região que fase neutro é 220 e tem região que fase neutro é 127, certo? Entendeu, amigos? Então aqui, tensão de linha 380, certo? E tensão de fase é 220 volts, certo? Tensão de fase. Ó, amigos, desculpa na hora de eu desenhar aí, fica mal feito. É porque eu tô desenhando pelo aplicativo e com meu dedo aqui no celular. Então, não dá para desenhar direito, mas dá para entender a explicação. O importante é entender a explicação. Tem gente que faz vídeo tão bonito e os outros não entendem a explicação. Então não adianta nada. O mais valioso é você absorver o conhecimento que eu estou passando para vocês. Entendeu? É isso aí, amigos. Espero que vocês entenderam. Qualquer dúvida aí, coloca aí nos comentários aí. E dá um like aí, tá bom? Uma curtida aí. Se inscreva no meu canal aí que mais para frente eu vou colocar vídeos mais interessantes aí, tá bom? Então, tenha um bom dia aí. Deus abençoe a todos.